Imagine você relaxando e conversando comigo ao vivo toda semana. Você pode fazer disso uma realidade, adquirindo meu e-book e me ajudando a comprar um notebook. Além do conteúdo, quem adquire tem benefícios. O valor é simbólico a partir de R$ 2 e para adquirir é muito simples. Em pouco tempo você recebe seu e-book e se todos ajudarem, em pouco tempo estaremos fazendo lives. Olá, meus sorvetinhos! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a história do Brasil em ASMR. Então, eu vou contar um pouquinho sobre o 7 de setembro, essa data que a gente comemora hoje, né? Dia 7 de setembro. Estou aqui com a história da independência do Brasil e eu vou ler para vocês de uma maneira bem relaxante, tá bom? E, gente, antes do vídeo começar, eu gostaria de dizer que no final do vídeo eu vou dar alguns recados super importantes, novidades muito boas que começaram ontem aqui no canal. Se você já viu e já sabe o que é, comenta aqui embaixo. E se eu estiver um pouco desfocada, gente, é porque eu acabei de ver uma aranha enorme a poucos centímetros de mim. Eu odeio aranhas, então tô aqui pensando se ela ainda pode estar por aqui. Mas vamos ao que interessa. Bom, um pequeno resumo para vocês. No dia 7 de setembro acontece a independência do Brasil. A independência do Brasil foi proclamada por Dom Pedro em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, que fica na cidade de São Paulo. O dia 7 de setembro é comemorado todos os anos em nosso país, como o dia da nossa independência. Isto é, o dia em que o Brasil colocou fim aos laços coloniais que existiam entre ele, o Brasil, e Portugal. O processo de independência do Brasil aconteceu de maneira paralela aos movimentos de independência que aconteciam nas colônias da Espanha aqui na América. Esse processo teve como grande personagem Pedro de Alcântara. Alcântara, isso mesmo. Também conhecido, depois de sua coroação, como Dom Pedro I. Outros personagens que se destacou nesse contexto foi José Bonifácio de Andrada e Silva, nome bem grande, né? Um dos grandes articuladores da nossa independência. A independência do Brasil aconteceu como reflexo direto da tentativa da burguesia portuguesa de recolonizar o Brasil e de reverter os avanços que tinham acontecido no país, principalmente nas questões econômicas durante o período joanino. As causas que explicam a independência no Brasil, ocorrida em 1822, estão diretamente relacionadas com o período joanino e com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, que aconteceu na virada de 1807 para 1808. Lembrando que a transferência da corte portuguesa para o Brasil aconteceu em decorrência da invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas, em represália ao fato de os portugueses não terem aderido ao bloqueio continental. Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, uma série de mudanças aconteceu no país, como a abertura dos portos, autorização dos comerciantes a negociarem com os ingleses, instalação de bibliotecas e museus como forma de incentivo à cultura, desenvolvimento de uma pequena imprensa, etc.
Essas e outras mudanças resultaram em pouco tempo no aumento populacional na cidade do Rio de Janeiro e em um maior desenvolvimento econômico, principalmente dos comerciantes, que passaram a negociar com os ingleses com base nos tratados de comércios e navegações de 1810. Por fim, o grande marco que tornou clara e nova a condição do Brasil aconteceu em 1815, quando o rei Dom João VI elevou o Brasil à condição de reino, o que significa que o Brasil deixava de ser uma colônia. Dentro desse cenário, o domínio dos portugueses sobre o Brasil parecia consolidado, com exceção do caso da Revolução Pernambucana. A nova condição do Brasil, no entanto, não agradava os portugueses, sobretudo porque Portugal vivia uma crise interna muito grande que estava relacionada principalmente com a ausência do rei e com a liberdade econômica que tinha se dado ao Brasil. Então, já não bastasse roubar os nossos ouros em troca de espelho e falar que descobriu o Brasil, que na verdade já tinha sido descoberto pelos índios, né? Minha opinião, ele foi redescoberto, eu acho. Acho que nem essa palavra se apropria, hein? Foi encontrado por pessoas que nunca havia sido, né? Nunca tinha visitado esse território, mas já estava aqui há muito tempo descoberto pelos índios. Minha opinião. Continuando. A reação portuguesa à crise que havia atingido o país provocou a Revolução Liberal do Porto, que eclodiu em 1820. Nesse momento, a questão independentista no Brasil estava sob controle, desde a derrota do movimento rebelde de Pernambuco. A Revolução Liberal do Porto foi organizada pela burguesia portuguesa, que se baseava nos ideais liberais, como o próprio nome já sugere. Os portugueses formaram em Portugal uma espécie de Assembleia Nacional nomeada de Cortes Gerais, que tinha como grande objetivo enfrentar a crise econômica que afetava o país. As cortes passaram a exigir duas coisas de imediato: o retorno de Dom João e o rebaixamento do Brasil. No Rio de Janeiro, principalmente, houve grande insatisfação, sobretudo com as tentativas dos portugueses de revogar o Tratado de 1810 com os ingleses. Além disso, é claro, houve insatisfação com a iniciativa dos portugueses de quererem rebaixar o Brasil à condição de colônia novamente. O rei Dom João VI ficou dividido, na dúvida se retornaria ou não a Portugal, mas a ameaça a seu trono pelas cortes fez com que ele retornasse para Lisboa em 1821. Ele retornou a Portugal com cerca de 4.000 pessoas e um grande volume de ouro e diamantes do Brasil. Seu filho, no entanto, permaneceu aqui como conselheiro de seu pai. Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, mas que há a se respeitar, do que para algum desses aventureiros. A partir desse momento, iniciou-se a regência de Pedro de Alcântara no Brasil. Gente, é um texto muito grande, mas já vai terminar. Agora nós vamos falar do processo de independência, tá? Durante a regência de Dom Pedro, as cortes portuguesas continuavam a tomar medidas que aumentavam a satisfação dos brasileiros com Portugal. Destacam-se aqui os decretos das cortes que estipulavam a remoção e a transferência para Portugal das principais instituições administradas que haviam sido instaladas no Brasil por Dom João. O envio de novas tropas portuguesas ao Rio de Janeiro e, o mais grave de todos, a exigência do retorno imediato para Lisboa do príncipe regente Dom Pedro.
Esse movimento resultou em 9 de janeiro de 1822, o dia do fico. Nesse dia, durante uma audiência do Senado, Dom Pedro teria dito as seguintes palavras: como é para bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Mesmo com o teor dessas palavras, os historiadores afirmam que havia ainda uma vontade muito grande de que o Brasil mantivesse vínculo com Portugal. A sequência de acontecimentos foi levando o Brasil ao caminho da ruptura, ou seja, da independência. Durante todo esse processo, 2 pessoas tiveram um papel-chave na liderança: Dom Pedro e a esposa Maria Leopoldina e José Bonifácio de Andrada e Silva. Em 1822 foi decretada uma ordem conhecida como Compra-se, que determinava que todas as ordens emitidas em Portugal só teriam validade no Brasil se fossem legitimadas pelo príncipe regente. Essas 2 medidas reforçaram a visão de que Dom Pedro possuía apoio interno suficiente para desafiar as cortes portuguesas. A ordem convenceu Maria Leopoldina que a ruptura entre Brasil e Portugal deveria acontecer de imediato. E em 2 de setembro, ela assinou o decreto de independência para logo em seguida despachá-lo com urgência para Dom Pedro, que estava em viagem a São Paulo. O príncipe regente foi alcançado no dia 7 de setembro, às margens do rio Ipiranga. Dom Pedro, que naquelas circunstâncias estava cometido de problemas intestinais, recebeu as mensagens, atualizou-se das ordens vindas de Portugal e declarou a independência do Brasil. Esse foi considerado um marco da independência. A partir desse momento, o Brasil seria organizado como uma monarquia e procuraria reconhecimento internacional. Gente, essa parte aí dos problemas intestinais me pegou. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, que vocês tenham relaxado com o vídeo de hoje. Eu vim toda de amarelo, fundo verde, para comemorar o verde e amarelo da nossa bandeira. Eu sei que, gente, tem muitas questões políticas atuais envolvidas. Esse negócio de direita, esquerda, verde, amarelo, bandeira, não sei o que. Gente, deixaremos de lado as coisas de agora. Esse negócio de é B, é C, é L, é M. Deixaremos de lado aí essas políticas. Vamos focar na história, vamos focar nesse processo lindo de independência, da gente desvincular o nosso país de um país tão sugador, tão tóxico, né? Que era Portugal. E, gente, eu estou pensando, se eu vou aqui na exposição da minha cidade, que vai ter aviões, armas, manobras de aviões militares, enfim. E se eu for, eu vou gravar pra vocês. Comentem embaixo se vocês querem que eu grave pra vocês. E eu sei que esses vídeos no canal não tem muita visualização, não tem muita, publicidade, tem pessoas que não gostam. Sei que vai ter menos visualização, mas se você gosta de leitura, voz suave, sussurro, fala, assista esse vídeo mais de uma vez pra cooperar com as visualizações do canal. E agora vou falar da novidade que está vigente no canal desde ontem, dia 6 de setembro. Nós começamos a postar shorts aqui no canal. Nós começamos a fazer vídeos pequenos, vídeos menores de 1 minuto para postar aqui no canal. E eu comecei a postar toda quarta, 21h21, mesmo horário dos vídeos, só que na quarta-feira. E estou pensando se conseguir alcançar visualizações e postar na segunda também. Então, se você quer conteúdos aqui domingo, segunda, terça, quarta, quinta, só ir lá assistir os vídeos dos shorts, comentar e deixar seu like.